E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Emerson Teixeira e hoje eu estou aqui para analisar brevemente um filme chamado O Gênio e o Louco, que no primeiro momento é um filme que pode agradar bastante algumas pessoas com envolvimento direto ou indireto com criação artística, principalmente voltada para a área da literatura, escrita, pesquisa acadêmica ou mesmo pesquisas no âmbito pessoal, individual. E a partir disso é interessante pensar em algumas hipóteses do porquê que Mel Gibson demorou tanto tempo para levar esse filme, levar essa história para as salas de cinema. Haja visto que ele tenta já há bastante tempo e só conseguiu agora. Perfeccionismo, talvez? Não sei. Aqui ele é o protagonista do filme, também é um dos produtores, mas a direção fica por conta do Farhad Safina. O Farhad Safina trabalhou com Mel Gibson lá naquele filme chamado Apocalipto. Então, eles têm uma identificação forte, eles são muito parecidos em termos de direção e vocês com certeza perceberam isso assistindo esse filme. Mas antes de falar de alguns outros pontos técnicos que eu observei, é necessário falar sobre o principal, na verdade, que são dois personagens que movem a trama, movem a filosofia, e é isso que eu quero destacar. O primeiro personagem se chama James Murray, que é vivido pelo Mel Gibson, que é um personagem tomado por uma benevolência, sensibilidade extrema, enfim, que aceita um trabalho extremamente audacioso, que é reunir todas as palavras da língua inglesa a fim de formar um dicionário, que é o dicionário de Oxford, ou seja, o filme é baseado em uma história real. Para fazer isso, ele vai ter a ajuda de alguns assistentes, que coletivamente nesse trabalho intelectual, afinal eles têm que pesquisar a palavra, fazer referências, é um trabalho complexo. E durante essa jornada, eles começam a perceber que a demanda é muito maior do que o prazo que eles têm e também, dada a complexidade do trabalho, fica muito complicado as coisas. Então, o James Murray, em uma visão extremamente periférica, sobretudo empática mesmo, e a empatia é um ponto fundamental desse filme, ele abre as possibilidades do conhecimento ao deixar esse trabalho de forma voluntária. Então ele deixa cartas em vários lugares e abre essa possibilidade. As pessoas podem enviar as palavras para ele, eles vão fazer um apuramento ali e vai ser uma colaboração conjunta a fim de fazer esse dicionário. Aí tem um personagem que se destaca bastante nesse trabalho voluntário, que é o Dr. Minor, que é vivido pelo Champagne no filme. E esse personagem destaca dentro desse trabalho todo por conta que ele manda cerca de 10 mil palavras para esse grupo de pessoas. Ou seja, ele ajuda de forma muito intensa, né, e sábia. O que o James Murray não sabe, e nós espectadores sabemos, é que o Dr. Minor ele se encontra preso em um hospício para criminosos. Inclusive o Dr. Minor é o que abre o filme. A primeira cena que nós temos é esse Dr. Minor seguindo um homem. É uma cena bem tensa, é de noite, enfim, numa rua deserta. E ele está seguindo esse homem, e quando esse homem abre a porta da sua casa, se confronta ali com a sua mulher, o Dr. Minor dá um tiro nele, e ao ver o seu rosto ele percebe que esse homem não era o que ele estava procurando. Ou seja, ele matou um homem, um pai de família, enganado, né? Então já percebemos aí que Dr. Minor, vivido extremamente bem e intenso pelo Champagne, é um homem afundado na mágoa, né, no remorso, na culpa. E mesmo assim ele faz esse trabalho. Fazer o trabalho, ou seja, ajudar como voluntário o James Murray nesse dicionário, é como se representasse uma fuga de quem ele é e do que ele representa, do que ele fez. É como se esse personagem olhasse esse objetivo completamente complicado e a palavra soasse para ele como um pássaro que o leva para uma outra possibilidade, como se ele estivesse preso numa gaiola e a leitura possibilitasse uma reimaginação, uma reinterpretação da sua própria vida. E isso vai acontecer com o Dr. Minor, mas também vai acontecer com o James Murray. Só que ambos estão em mundos diferentes, em possibilidades diferentes. O que sabemos, nós espectadores,
é que ambos enfrentarão um amanhã completamente diferente do que eles estão acostumados. O James Murray, ele está prestes a ter uma ascensão social por conta da sua colaboração científica e intelectual para a sociedade, que, né, encontra reverberação até hoje, né? Já o Dr. Minor, ele faz também a mesma contribuição, é o mesmo produto, digamos assim, é o mesmo veículo. No entanto, ele está em outro estágio da vida. Na verdade, fazer o trabalho para ele é como se fosse um testamento do seu declínio, tanto psicológico quanto físico. E isso nós percebemos fisicamente. O trabalho de composição do ator do Champagne é inacreditável. Ele tem uma loucura intrínseca, mas não é só a loucura por si. É uma culpa também, é um medo, sabe, de enfrentar não só o futuro, que com certeza vai ser terrível, trancafiado, etc. Um declínio mesmo, um desmoronamento emocional, mas principalmente o enfrentamento do passado. Aí sim, esse é complicado. Do que fez, do que passou, do que não fez, etc. Dá para sentir no personagem. O Champagne, ele literalmente chama a atenção para si e não tem um momento que ele esteja em tela que nós consigamos olhar para outra coisa. Ele é o foco, né? E nesse ponto filosófico, o filme é brilhante. Ele aborda dois homens que vivem em mundos diferentes, eles têm realidades distintas, enfrentarão um amanhã completamente contrastante. No entanto, o que os une de fato e transforma isso numa certa amizade estranha, mas no mesmo tempo crível, porque é em base à palavra, é em base à arte. E isso, no sentido filosófico, é extremamente interessante, sabe? É enigmático, é fascinante. A maneira que eles compõem aqui a si próprios ao ler, sabe? O ler é extremamente significativo para eles enquanto construção de quem eles mesmos são. Isso é muito interessante. Agora, tirando a parte filosófica, a desconstrução dos homens aqui apresentados, da amizade, enfim, e principalmente do sistema colaborativo, quase eles citam aqui nesse filme, como que é? É um trabalho intelectual democrático. E é bem isso que é feito o filme, né? O trabalho deles no dicionário é feito de forma colaborativa, democrática e extremamente intelectual. Então é interessante como essa criação é conjunta. E tem esse ponto também que é muito interessante. Mas tirando toda essa parte filosófica, o filme ele é sustentado em uma técnica extremamente clássica. A narrativa dele é clássica, a fotografia dele é clássica. Claro que tem a contextualização, afinal o filme se passa ali na metade do século XIX, na Inglaterra. Então a fotografia nos remete bastante a esse contexto histórico. No entanto, é muito óbvio, né? O filme ele é muito linear, é muito clássico, no sentido quase que acadêmico mesmo, sabe? Se esse filme fosse, por exemplo, lançado nos anos 90, com certeza ele seria o vencedor do Oscar, por exemplo. Mas numa visão modernizada das coisas e dessa leitura do desenvolvimento do filme, eu acredito que o que atrapalha essa obra de atingir o seu potencial máximo é justamente esse padrão, esse limite que o próprio diretor impõe à sua trama. Então o filme assim, é extremamente padronizado, ele tem uma trilha sonora que é minimalista, não acende em nenhum momento, ou seja, não encontra um ápice, e a atuação dos dois, Mel Gibson e o Champagne, é o que chama realmente a atenção. Então, só que isso acaba sendo prejudicado por alguma maneira, assim, em algum momento acaba sendo prejudicado, porque chega em dado momento que não é mais a atuação que segura as coisas, é o desenvolvimento, é só o desenvolvimento até culminar de novo na atuação. E aí perde-se o sentido, perde-se um pouco o ritmo. Isso acontece pontualmente nos 30 minutos finais. Então, é um filme que aborda a história extremamente relevante, de maneira extremamente filosófica, isso é muito interessante, a desconstrução do homem, mas tem esse problema. Narrativamente, ele é muito tecnicista, ele se impõe um limite, segue esse padrão e jamais extrapola, o que acaba dando muito mais credibilidade às atuações, que em si
são maravilhosas, tanto o Mel Gibson quanto o Sean Penn, eles arrasam. Inclusive o Sean Penn, ele deveria muito ganhar o Oscar, porque a atuação dele é extremamente intensa, ele se desconstrói tanto emocionalmente, fisicamente, ele se expõe de maneira, assim, extremamente provocante a maneira que ele se apresenta aqui. É uma ruptura mesmo do personagem, incrível. Mas, às vezes, soa que a atuação é muito maior do que o desenvolvimento do filme mesmo, em todos os temas, né? A direção, ela é padrão, a abordagem, a narrativa é padrão, a trilha sonora também jamais encontra um ápice. Então, assim, é tudo muito padrão para duas atuações extraordinárias. Então, cria uma discrepância e isso afeta duramente os 30 minutos finais do filme, onde precisa se desenvolver as coisas, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a minha observação sobre esse filme chamado O Gênio e o Louco. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, curtam esse vídeo, compartilhe e é isso aí.